tarde, pessoal. Aqui é a Josi Toigo e eu estou trazendo para vocês mais um programa da Tria. Estou aqui com o meu parceiro, Luan Toigo, e hoje com um convidado muito especial, que é o Matheus Martini, um cirurgião plástico muito renomeado aqui de Caxias e que a gente tem uma enorme satisfação em tê-lo aqui hoje. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Josi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luan. Então, queria, de antemão já agradecer o convite, pela nossa parceria. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante aí da nossa conversa. Isso. E a nossa conversa de hoje é sobre os padrões de beleza e as consequências dessa busca por um corpo perfeito. Matheus, eu já saio te questionando. Existe um corpo perfeito? Ou o que é esse padrão de beleza que a gente tanto busca? Então, Josi, o corpo perfeito não existe, tá? O padrão de beleza, ele vai variar de cada paciente, O mais importante que a gente tem visto hoje é alinhar, as cirurgias plásticas com a expectativa do paciente. Porque para um paciente, às vezes, um excesso de gordura, uma mama um pouquinho caída, é bonito, E para outra paciente, não. Para outra paciente, ela procura, uma mama grande, uma mama mais, mais em cima, com uma prótese. Então, assim, a beleza é um conceito muito amplo e que a gente tenta alinhar principalmente com os nossos, o que a gente busca e o que a gente acha que seja, o mais belo, o mais bonito, sem estigmas, mas também aliado a isso, com o que a paciente tem de expectativa, e isso, é muito cultural dela, enfim, e realmente a gente trata isso como individualidade. Eu te ouvindo, eu me parece que isso que tu me fala é muito sensato, porque eu respeito a minha individualidade, eu respeito aquilo que é um valor para mim, aquilo que me gera desconforto e eu modifico. Me parece que está tudo certo ali. Mas não é o que a gente vê. A impressão que eu tenho hoje é que se criou um padrão de beleza que, ao contrário de preservar a individualidade, tenta padronizar um modelo muito magro. Tem que ser um corpo muito perfeito, alinhado mais a um estilo de modelo, por exemplo, principalmente no feminino. Traços no rosto que se preenche com harmonização, mas muito em busca de um padrão de beleza meio já determinado hoje. E não sei se não está havendo uma confusão disso e revertendo ao contrário do que tu falou, na perda da identidade. Sim, isso é algo cultural e mais moderno, e eu vejo como uma causa desse problema, que eu concordo muito com o que tu falou, que seja principalmente as redes sociais. As redes sociais hoje, elas nos trazem fotos, imagens, conteúdos como de imagens de padrões de beleza já pré-determinados pela sociedade, E às vezes muitas vezes até manipulados por programas de Photoshop, por filtros, e que isso é muito preocupante, porque aquela paciente, aquela pessoa, enfim, independente se vai fazer um procedimento ou não, tá olhando aquilo, poxa, ela quer no mínimo chegar àquele resultado, porque ela, na cabeça dela, ela acha que seja possível, às vezes mas muitas vezes não é também. Então, tem se criado um padrão de beleza, uma perfeição que na verdade não existe e que é muito complicado, que acaba aí sim, já levando para o outro lado, comprometendo até a saúde mental, das pacientes, e a gente muitas vezes não consegue chegar, quando o paciente chega, no nosso consultório, a gente não consegue chegar naquela expectativa que a paciente vai ter no pós-operatório, um resultado que às vezes ela nos traz e tal, que muitas vezes é um resultado irreal,
Então, isso é algo que a gente tenta trabalhar muito né? Quando o paciente vem conversar com a gente, quando qualquer pessoa vem falar. Claro, existem médicos e médicos, né? Cirurgiões e cirurgiões, enfim. Mas o meu modo de trabalhar é muito em função da expectativa do paciente. E isso, infelizmente, com as redes sociais hoje, tem se causado um problema, né? Então é algo que a gente tem que conversar bastante antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Principalmente, né, Matheus, também a questão dos jovens, né? Porque a gente pega uma pessoa mais madura, ou que já tem uma certa idade, ela não é tão influenciada por essa mídia, né? Agora, tu pega um jovem que para ele se sentir incluído, ele bota como o objetivo dele a vida que é apresentada na mídia. Só que nem a gente comentou, a vida da mídia é irreal, é uma ilusão. Só que na cabeça do jovem ele não consegue identificar isso. Tu tem recebido jovens, tipo, menor de 18 anos no consultório, ou ainda não começou esse tipo de procura? Sim, a gente tem recebido hoje pacientes cada vez mais jovens, né? Principalmente por isso, porque eles tomam conhecimento dos procedimentos, tomam conhecimento, né, do que pode ser feito muito antes, em virtude principalmente das redes sociais, né, tanto, não digo nem só de procedimentos, tanto como relacionamentos, enfim, tudo mais, porque isso a internet acabou trazendo. Então, a gente pega bastante gente jovem e a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque tem muito aquele, o procedimento da moda, que aqui, hoje é o procedimento da moda, depois daqui 3 meses... 4 já é outro procedimento da moda. Então, aquele procedimento da moda todo mundo quer fazer, né? Olha lá no Instagram, olha nas redes sociais, uma amiga fala, enfim. Só que é o que a gente diz, é um conceito, é um padrão de beleza que tem, né? Para se sentir incluído. Só que não é todo mundo que vai ficar bem com aquele procedimento. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem seu corpo, cada pessoa precisa de um certo procedimento, de outro procedimento para né, sentir mais bonita, sentir né, com autoestima melhor. O que a gente tem visto é esse, né, padrão, que né, aquele procedimento da moda que os pacientes querem fazer de qualquer jeito. Então, o nosso papel, né, como cirurgião, é que seja, principalmente, né, sendo correto eticamente, a gente tem que pensar no resultado, né, e conversar com o paciente. Muitas vezes a gente tende realmente a contraindicar muitos procedimentos, né. Eu penso que vocês precisam trabalhar muito a questão emocional e psicológica dessas pessoas que buscam, entender o que tem por trás dessa busca mesmo. Se não tem uma expectativa muito grande de uma realização, que até eu passo meu problema para te resolver, né? Então, eu estou um pouco acima do peso, eu vou procurar um cirurgião para que ele resolva, me bota de uma forma e eu saia linda e maravilhosa, despreocupada com a minha própria alimentação, com o meu exercício físico. Então, eu chego aqui, Matheus resolve, né, esse meu problema. E criando uma expectativa sempre com a imagem idealizada daquilo visto nas redes sociais. E às vezes essa distância entre realidade e imaginário é muito grande, inclusive, né? Não dá para te tirar 30 quilos da pessoa numa cirurgia. Exatamente, né, Josi? A gente está vivendo, né, uma era do imediatismo também. As pessoas, elas não têm mais tanta paciência, né, para resolver realmente as coisas como elas deveriam ser resolvidas. Então, a cirurgia plástica, ela não faz milagre, né, sozinha. Os pacientes, às vezes, chegam com uma cirurgia plástica, ela vai me resolver, ela vai fazer, né, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, eu vou emagrecer, eu vou... vem com imagens, né, de outras pacientes querendo ficar daquela forma, independente do posicionamento, de como ela está no momento que ela chega no meu consultório, né? Então, isso é um problema bem, bem grande, né? Então, por isso que na consulta, né, pré-operatória, o maior desafio, né, do cirurgião plástico é realmente entrar nesse lado psicológico. A gente, às vezes, que nem eu brinco, né? Às vezes a gente tem que ter até um psicólogo, um terapeuta,
né? Tu tem que entrar, né, na cabeça das pacientes, conversar e entender realmente qual que é a expectativa dela em relação ao procedimento cirúrgico que ela gostaria de fazer ou que a gente indica, né? Para ver se realmente eu vou conseguir atingir as expectativas dela. Porque às vezes o procedimento cirúrgico não coincide com as expectativas são muito maiores, né? E se a gente não trabalhar isso e operar e só pensar, por exemplo, em querer operar e, enfim, não pensar realmente no bem-estar da paciente, a gente vai ter problemas depois, né? Diversos problemas, ou a gente vai ter algumas complicações, ou a paciente vai ficar insatisfeita e a paciente insatisfeita, para nós né, a gente não gosta, a gente gosta de que a paciente fique satisfeita no pós-operatório para a gente ficar feliz também, né? E para todo mundo ficar feliz, e que realmente é isso que a cirurgia plástica pode proporcionar. A cirurgia plástica não é só estética, cirurgia plástica é reparação, cirurgia plástica é melhora da autoestima, saúde, né? Então, realmente, o procedimento cirúrgico em si, ele não é milagroso. Então, a gente tem que avaliar cada caso e, principalmente, o paciente... Por exemplo, às vezes, pacientes que na prática, né? Pacientes que estão acima do peso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a base disso. O procedimento cirúrgico isolado, ele não vai resolver todo o problema, né? Então, tem que associar isso com uma mudança de estilo de vida, se for o caso, com exercícios, dieta, para que aí sim a gente consiga, né, chegar, né, num resultado que é o que a gente espera, né? E me parece o seguinte, né, Matheus, que o corpo hoje, ele está sendo percebido e utilizado muito mais em busca de uma aceitação social, em busca de um pertencimento principalmente, né, considerando esse padrão, do que propriamente ser visto como a nossa casa, né, o nosso local sagrado, a nossa moradia, a nossa expressão dos nossos sentimentos e principalmente como um ser único, porque o meu corpo ele é único, né? E com uma identidade única. Quando eu quero transformar o meu corpo, principalmente o rosto me chama atenção, sabe? Porque eu percebo as pessoas modificando todo o rosto, os principais traços de expressão e os principais traços da sua identidade de origem familiar, né? Aquilo que te torna tu modificado. Então, é uma perda de identidade que tem que ter muito cuidado para a gente não se perder nisso. Mas o maxilar mais, sei lá, mais quadradinho, ele é mais interessante. Mas ele é interessante para quem? Se a minha estrutura é assim, eu não preciso, então, valorizar também a forma como eu vi e talvez sim usar a cirurgia para alguma correção daquilo que não é tão interessante, talvez sim, daqui a pouco eu não gosto do meu nariz, mas mudar toda uma estrutura do rosto me parece uma agressão à própria identidade da pessoa e uma perda de valor do significado desse corpo enquanto um lugar sagrado. Perfeito, Josi. E isso, né, nesse contexto, eu acho que o cirurgião, o médico, né, ele tem um papel muito importante com isso, né? Então, o que eu prezo? Eu procuro ser o mais conservador possível, fazer os procedimentos realmente, como tu falou, é uma reparação, é algo para realçar a própria beleza e a autoestima da pessoa, né? E não realmente querer mudar estigmas, rosto, enfim, esses padrões mais clássicos e às vezes de redes sociais, eles não são no dia a dia, pelo menos ao meu ver, eles não são bonitos, eles fazem com que a paciente perca a sua identidade. Não é isso que a gente busca e proporciona para os nossos pacientes, né? O mais importante é tu fazer algum procedimento para realçar realmente alguma coisinha que está incomodando sem que a pessoa perca seus estigmas, né, de identidade
e que possa, né, continuar com a mesma personalidade, só que de uma forma, obviamente, mais, né, mais feliz, enfim. Sim. Mas esse que é o ponto-chave, Sim. né, que eu acho Melhorar que é o diferencial. Melhorar o que tu já Melhorar é. o que tu já é, exatamente. Hoje a gente vê muito assim, tipo, que nem a Josi falou, uma perda de valores, porque até a gente pode comparar isso nas redes sociais. As pessoas mais influentes são as mais bonitas dentro daquele padrão. E tu vê isso dentro de uma turma de jovens, né? A pessoa que ela não é tão atraente, ela automaticamente ela é excluída, porque quem comanda o grupinho, tu pega, vamos usar um exemplo bem real, quem tu pega um grupinho de 5 amigas, quem que comanda as outras 4? A mais bonita. Só que, poxa, a gente não é o que mais importa nas pessoas. Eu acho que isso que se perdeu um pouco os valores é o que a pessoa é por dentro, é o coração da pessoa, quem ela é de verdade, não o corpo. O corpo é só uma carcaça, né? Que todo mundo no final da vida vai apodrecer. E eu acho que se perdeu um pouco desses valores. Uhum. E claro, com essa perda de valores, hoje não falta coisa pra gente se inspirar, porque a internet, tu pega uma foto, tira uma foto, eu já estudei um pouco de Photoshop. Eu fico o Brad Pitt se eu quiser uma edição de foto, só que daí quem é eu de verdade, né? E é o que se perdeu. E mesmo assim, né, que se a gente pudesse botar o rosto do, né, por exemplo, você estava falando do Brad Pitt nesse caso, né, se pudesse botar o rosto, trocar, enfim, mas se a beleza não vier de dentro realmente, como tu falou, mesmo a pessoa pode fazer o procedimento que quiser, pode ficar a pessoa mais bonita, né, da sua cidade, do seu grupinho, mas se a pessoa não, né, se tratar de outras formas, né, ter uma percepção diferente sobre as coisas, que é realmente essa beleza, esse valor vindo de dentro, não adianta, né, e isso a gente realmente às vezes se depara com pacientes que vêm de outros colegas, ou fazem procedimentos regularmente, realmente perdem identidade, enfim, e não ficam satisfeitas com isso, né? É algo que elas buscam que não vai resolucionar realmente o problema. Às vezes o problema delas é outro, né? Dentro, né? É a busca da felicidade no ponto errado. Exatamente, e aí essa frase resume. Eu vou ficar com o rosto do Brad Pitt e eu não fiquei feliz. Que nem assim, ó, pessoal, se tua intenção é ficar mais atraente para as pessoas, tu pode virar Brad Pitt. Se teu interno tiver amargurado, as pessoas vão te achar horrível, porque tem aquela frase, né? Ele é feio, mas ele é tão legal que ele fica bonito, né? Porque é o que passa. Tu não passa a tua aparência é uma coisa, mas tu passa aquilo que tu emana de dentro para fora. E o inverso é verdadeiro, né, Lu? O inverso é verdadeiro. Tem pessoas que são lindas, sim, que o padrão do Instagram, elas são o padrão do Instagram. Tu vai conviver com a pessoa, tu vê que ela é snob, arrogante. Então, ela fica insuportável. E perde toda a beleza da pessoa que é interna, né? E o efeito vai ser contrário, porque ela vai ter mais isolamento social, que é a busca dela de pertencimento, o efeito vai ser contrário. E aí, Matheus, quando a gente começa a entrar nesse processo de procedimentos em busca da felicidade, não, mas agora tem essa ruga, agora eu preciso mexer nessa. Aí a gente começa a entrar nos transtornos, nos distúrbios alimentares, né? E também no transtorno disfórmico corporal, que passa a ser uma obsessão por uma beleza que, no fundo, eu já perco até a noção do que seria. E acontecem os casos onde eu tive uma paciente que, com 26 anos, ela já tinha feito 23 procedimentos cirúrgicos. E a gente, às vezes, está entrando nesse ciclo e não percebe, né, Matheus? Exatamente. Isso é algo que a gente vê, né, com um pouco de infelicidade, assim, porque a gente olhando para algumas pessoas realmente fazem um monte de procedimentos e realmente isso não acaba não satisfazendo, né, realmente, porque essa percepção ela tem que vir de dentro e realmente o transtorno dismórfico corporal é algo que é bem comum hoje na nossa sociedade e isso a gente visa sempre trabalhar na consulta de pré-operatório. Por isso que às vezes tem pacientes também que, muita gente
fala em redes sociais, pede valores e tudo mais, vem a gente conhecer as pessoas, né? Eu acho que a consulta antes da cirurgia é muito importante, porque a gente pega, às vezes, pacientes depois que a gente opera, e que às vezes eu olho assim, às vezes ficou legal, mas até podia ficar um pouco melhor, mas a paciente está super feliz, assim, e ela não quer mexer nada e tudo certo. E tem vezes que a gente faz um baita trabalho, né, em equipe, tu vê o resultado, nossa, que baita resultado, e a paciente ainda tá triste, tá chateada, não tá contente, daí o que foi arrumado, o que tá bonito, aí ela vai acabar olhando para alguma coisa que vai, né, que ela não vai ficar satisfeita, enfim, e ela não tá feliz ali, né, e isso, então, esse transtorno, ele é relativamente frequente, né, na sociedade, então, a gente tem que trabalhar muito essa expectativa, né, no pré-operatório, para não gerar frustrações, né, depois de uma cirurgia, porque é um procedimento, é todo um cuidado, é um procedimento cirúrgico, envolve muitas pessoas, envolve um tempo, umas férias do trabalho, de onde quer que a paciente precise se ausentar, né? Então, a cirurgia, principalmente, né, é coisa séria. Então, a gente tenta, em primeiro lugar, conversar, né, de uma forma que a gente consiga, né, da melhor forma possível, chegar a um bom resultado no pós-operatório. E esse transtorno a gente tem que ficar bem atentos, porque realmente é uma coisa bem frequente e às vezes a gente pode operar quantas vezes, a paciente pode operar quantas vezes quiser, ou for o caso, que não vai mudar a percepção dela em relação ao corpo dela. Então isso tem que ser trabalhado junto com equipes, né, outras equipes, para poder realmente principalmente antes de realizar qualquer procedimento, né? Sim, porque tem uma distorção da própria imagem. Ela vai enxergar irregularidades onde nem existem, né? Exatamente. Ou o formato do corpo, que é o dela, a distorção, é típico exatamente. dela, da estrutura óssea, às vezes, né? E esse é muito raro aparecer no consultório, essas pessoas antes da cirurgia. Elas vão aparecer no consultório já com o distúrbio alimentar. Às vezes com a anorexia, com a bulimia, com a depressão, já com o transtorno dismórfico daí num grau mais acentuado, com ansiedade por não estar conseguindo fazer parte desse grupo social, desse padrão de beleza. Então chega pra gente muito tardio, sabe? Por isso que, como vocês são os primeiros a receber, cabe muita responsabilidade, sim, de gerar essa consciência e talvez um trabalho de parcerias com outras áreas para a gente se ajudar nisso, porque, no fundo, o que a gente percebe, né, Matheus, é uma desconexão da pessoa consigo, né? Uma desconexão da sua essência, do seu propósito de vida, algo que leve ela a olhar um pouquinho mais adiante a sua vida, né? Esse corpo, como um corpo que eu vou levar hoje até aos 90 anos, 100 anos de idade, né? Como algo muito sagrado. E eu percebo, assim, o que me preocupa muito é que toda a preocupação hoje em relação... Está muito voltada para o corpo perfeito, fisicamente perfeito, e, em seu oposto, uma despreocupação total com o corpo saudável. Porque, além dos procedimentos, a gente vê muito uso de medicação, que são medicações invasivas, que têm efeitos colaterais que, se não aparecerem agora, vão aparecer mais adiante, da busca de um emagrecimento grande em curto espaço de tempo. E essa agressão toda acontecendo dentro do organismo, não existe preocupação com isso. Eu quero rápido. Então, tu imagina uma pessoa que está lá nos seus 100 quilos. Aí eu vou fazer uma medicação ali, que todo mundo está usando hoje, que não precisa falar o nome, e que eu vou perder ali meus 30 quilos em 2, 3 Sim, meses. Depende de 2, 3. E aí vai pro teu consultório, daí Sim. já tira aquele excesso de pele.
Gente, daqui 3 meses ela tá com 40 a mais. E como é que fica essa cabeça depois de passar por tudo isso? Eu me preocupo muito, porque depois a gente vai enxergar como resultado um corpo que daí ele vai ficar todo esculhambado, uma mente extremamente esculhambada, começa um processo de revolta de si próprio, tá? Até com a cirurgia também, porque Com ele depositou a cirurgia, toda a expectativa, total, né? Toda a expectativa naquela cirurgia, como Olha se aqui, fosse não resolver todos os adiantou problemas nada. da base dele, né? Que não esse é o adiantou fundamental. nada a cirurgia, Exatamente. Viu? Não adiantou nada. Tô aqui de novo, gorda. Exatamente. E o estrago emocional disso, depois para a gente fazer esse resgate, começam pânicos, começam níveis extremos de ansiedade, de depressão. Então, a gente precisa estar muito atento no que a gente está fazendo com esse sagrado que eu pretendo levar até os 90, 100 anos. É que hoje parece que a gente faz parte de um sistema que te força a acreditar desde a criança que nasce até ela ter a adolescência, com a percepção de que se tu não for bonito, rico, inteligente, tiver sucesso na vida, tu não presta. Só que, pessoal, vamos fazer uma questão rápida. Por que será que Deus fez todos nós um diferentes do outro? Para todos se encaixar num padrão? Não, porque é ali que está o especial da vida, né? Só que o nosso sistema, ele nos força a acreditar que tu ser tu mesmo é errado. Que tu não vai ser aceito por ser tu mesmo. Só que se eu nasci com essa cara aqui que eu tenho, acho bonito, acho feio, é a cara que eu tenho e eu me amo porque só tem eu na Terra. Se eu me desfigurar a cara, aquilo que era para ser eu não vai mais existir. Então vai deixar de ser eu. E a gente faz parte desse sistema desde a escola, desde a rede social agora, que acho que piorou esses últimos tempos, né, Matheus? Depois que começou essa rede social. Os filmes, tudo, cinema, tudo te força a acreditar que eu tenho que alcançar esse padrão. Só que esse padrão, ele é ilusório. Tu pode até alcançar esse padrão de beleza, de sucesso financeiro, de sucesso profissional, tudo. Só que a gente vê que não sustenta, porque tu pode ver assim, pessoas que têm tudo, são lindas, são ricas, têm maior sucesso profissional e acabam se afogando em droga e suicídio. Então tu vê que não é ali que está a felicidade. A felicidade está 100% dentro da gente, de nós mesmos, né? Eu percebo que esse aumento dos sofrimentos em relação à saúde mental, né? Esse aumento expressivo que a gente teve em relação à saúde mental, hoje mais vinculado à ansiedade e depressão, tem um percentual extremamente significativo nas redes sociais. Nessa busca de seguir a boiada, né? Para onde todo mundo vai, se deixar levar. Então, a pessoa que já tem um sobrepeso, a pessoa que talvez não nasceu com esses padrões de beleza que hoje... meu Deus, é uma tristeza, eu não consigo lidar com isso. Ou pessoa que não tem dinheiro para daqui a pouco fazer um procedimento, nossa, é uma dor que as pessoas estão se perdendo nessa dor e se desconectando com muita facilidade. E tu falou uma coisa, né, Lu, do jovem, mas hoje a gente tem tanto recurso e ficou fácil, né? Que eu vejo assim, por exemplo, a mulher dos 40, a mulher dos 50, a mulher dos 60, ela não tem tanta busca por ela ficar bem e bonita dentro dos seus 40. Eu quero ficar bem nos meus 50, eu quero ficar bem nos meus 60. Não, eu tô com 50 e eu quero ficar com corpo e rosto de 20. Porque tu começa a entrar já numa não aceitação dos ciclos da vida, né, Matheus? Sim, aquela luta que parece que tu não vai ganhar, né? Não adianta, porque tu vai sempre querer alguma coisa, vai querer mais, e cada um tem seus estilos próprios. Tem gente que é, né, um pouquinho mais bonito o rosto, mais bonito o corpo, mas isso e aquilo, né? E as pessoas querem ser perfeitas em tudo. Então, tu não vai ser perfeito em tudo. Não existe ninguém que seja... Não existe perfeição, não existe ninguém que seja, né, perfeita em tudo. Então, realmente, a cultura, né, de redes sociais hoje está influenciando bastante, e isso é um prejuízo enorme para a saúde mental, porque
acredito que, né, isso tu sabe explicar melhor que eu, né, Josi? Acredito que a percepção daquela pessoa vai ser sempre algo de frustração, assim, de não chegar num objetivo ideal, ou então, e aí tenta buscar por procedimentos, não consegue, não resolve, tenta buscar de outras formas também, não resolve, e aí fica sempre aquela luta e a gente se esquece realmente de olhar para si mesmo, parar e pensar, olha como eu tô feliz, eu tenho isso, tenho aquilo, porque às vezes é mais fácil a gente olhar porque o que a gente não tem, né? Sim. Então, às vezes... E aí tu tem tanta coisa boa aí, né, que se muita gente tá te olhando e pensa que realmente, nossa, quantos gostariam de estar na nossa pele, né? Então... eu acho que isso é o mais importante também, né? E hoje tá perdendo bastante. E até o olhar pra vida, assim, né, pessoal? Porque eu passei por um momento de quase morrer com um tumor na cabeça, e naquele momento que tu tá no hospital, entre a cirurgia e entre o tempo de espera de cirurgia, desculpa a palavra, mas tu tá cagando se tu tá bonito ou feio. E depois que eu acordei da cirurgia, vi que eu tava vivo, eu tinha tomado tanto corticóide que eu tava parecendo um baiacu, aqueles peixes que infla, que era inflado e cheio de espinho, tava igual. E foi os dias mais felizes da minha vida, cara. Tendo ridículo. Então tu vê que não é nada externo. Agora que, tipo, a gente, que nem tu falou, a gente começa a dar valor pras coisas depois que perde. E conforme a gente não dá valor pras coisas simples, a gente acha que o valor tá nas coisas grandes, mas tá no simples, tá no fato de tu ser único, no fato de ter uma família, no fato de tu estar vivo já é o maior milagre. Se o cara é bonito ou feio, vai morrer embaixo da terra igual. Eu acho que a gente, tendo um amor próprio, a pessoa que tem um amor próprio, ela tem um amor próprio pelo todo, né? É a base, né? Pelo todo dela. Eu vou me cuidar. Eu vou querer ficar bonita. Por mim, não, né? Não pelo externo, por mim. Então, daqui a pouco eu vou fazer o meu botox, que puxa a nossa cara para cima, fica maravilhoso, aliás. Eu vou fazer um ajustezinho que não perca a minha identidade do meu rosto. Eu vou fazer um tratamento de cabelo, né? Vou fazer um ajustezinho no corpo, aquele que daqui a pouco o exercício não vai tirar, mas que está me incomodando. Lá, de tempo em tempo, conforme isso virar uma necessidade, mas não é o meu foco de felicidade, não é ali. Ele vai estar no meio de todo o resto da minha vida acontecendo, né? A minha alegria com as minhas conquistas profissionais, a minha alegria com os meus filhos, a minha alegria com uma viagem, tem muitas outras coisas, né? E eu vejo que às vezes as pessoas estão se perdendo nisso que está sendo vendido enlouquecidamente como um padrão de beleza e vira só aquilo. Só aquilo. A vida vira aquilo, né? E naquilo não vai encontrar a felicidade esperada. Então frustra todo mundo. Frustra o cirurgião, frustra a pessoa, frustra a família que espera que a pessoa melhore seu humor depois de ter feito o procedimento. E não se chega a lugar nenhum, né? Eu acho que a cirurgia, Matheus, ela vem quando ela tem um bom resultado, quando o amor próprio e a autoestima tá vinculada, não? Com certeza, sem dúvidas, Josi. Realmente é nesses casos, tu tendo, né, toda essa base que a gente está comentando, o procedimento realmente que tu for fazer, que realmente for bem indicado, vai te dar um bom resultado, vai te deixar mais feliz, né, dentro do que te incomodava, mas tendo toda uma base cumprida, tendo um amor próprio, uma luta, sabendo qual é a expectativa em relação àquele procedimento. Então, aí sim, a gente está até agora dizendo, não, procedimentos demais e tal. O procedimento de cirurgia estética e cirurgia plástica estética reparadora, ele traz excelentes resultados. Ele deixa melhora a autoestima das pessoas, melhora a saúde. Tem pacientes que têm, às vezes, caso de abdômen, avental, eu opero bastante cirurgia pós-bariátrica. Elas têm realmente, além de estética, dificuldades funcionais, até de necessidades diárias, de ir ao banheiro e tudo. A cirurgia plástica é muito mais do que só uma colocação de prótese de silicone, que realmente, às vezes, a colocação de prótese de silicone vai deixar a paciente mais feliz também, se bem indicada.
Então, nesses casos, a cirurgia plástica, ela melhora a qualidade de vida de muita gente. Isso é unânime, eu vejo isso no consultório todo dia. Mas o importante realmente é a paciente, né, a pessoa em questão, ter toda essa base que a gente falou. Claro, ninguém é 100% perfeito, 100% saúde mental, todo dia bem, a gente tem às vezes nossos dias, mas que isso esteja estabilizado e controlado, que aí sim, né, que tu tenha também, que a gente diz bastante de base, eu acho que é tu ter também um condicionamento, ou um estilo de vida saudável, né? Que isso ajuda tanto a parte física quanto a saúde mental, né? E aí pode ter certeza, realizando um procedimento bem indicado, ele vai ter êxito e todos os profissionais envolvidos e o paciente vão chegar num bom resultado e vão ficar felizes depois. E uma coisa que eu não posso deixar de falar e que eu vejo na realidade, assim, não tem estudos que comprovem porque é muito subjetivo, tá? Mas é impressionante o que acontece com a recuperação dos pacientes que são para frente, aqueles pacientes, né, bem-humorados, aqueles pacientes que estão de bem com a vida, que fazem exercícios, têm uma qualidade de vida saudável, uma dieta balançada. É impressionante como eles se recuperam melhor no pós-operatório. Às vezes tu chega com uma semana e diz, mas gente, parece que faz 2 meses que tu operou porque tu tá muito bem. E tu vê que as pacientes que daí elas já estavam sorrindo antes no pós-operatório, não se queixam de tudo, sabe? Então, é muito isso, eu vejo e eu tenho certeza, tá? Que tem uma influência muito positiva para um resultado final e uma recuperação da tua cirurgia. Isso, né, é algo que a gente vê no nosso dia a dia e é muito importante, né, ser falado. Tem um resultado melhor emocional e físico. Com certeza. Com certeza. Nem tem um monte de estudos que relacionam, tipo, o corpo com os pensamentos, né, e tudo mais. Não é muito visto hoje em dia como científico, porque vai contra o que muitos estudos dizem. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, a gente é um corpo que funciona totalmente integrado, né? Então, o teu pensamento, ele influencia no trabalho que tua célula está fazendo. E o teu pensamento influencia na água. Já viu aquele experimento da água, Matheus, que ele falam palavras de amor ou de ódio para raiva e ela muda o formato? Ah, não vi. Então, se pensa, se tu fala isso dentro de uma molécula de água, teu corpo é 70% água. Então, ainda não se tem tantos estudos sobre isso, mas tem muita influência do teu estado emocional no teu corpo. Demais. Então, não dá pra esconder. Com certeza, o pensamento positivo, né, gera aquela questão também, né, de neurotransmissores positivos também, que geram todo um bem-estar no teu corpo e, obviamente, né, todo esse estilo de vida mais saudável vai gerar e vai favorecer todas essas endorfinas, tudo, né, que tu consiga ficar bem. Isso é o mais importante no final das contas, né? É tu ficar bem. O próprio medo da cirurgia também afeta na imunidade, né, Matheus? Por isso que tem que estar muito seguro, muito tranquilo daquilo que tu busca. Tu contigo, né, dentro daquele que é um padrão satisfatório para ti. Independente de ser para o outro ou não. Acho que a gente tem uma grande jornada pela frente, um desafio muito grande de trabalhar essas questões que estão assim muito em evidência e gerando muitos problemas sociais, né? E cada vez mais nós temos profissionais fazendo procedimentos e me preocupa muito essa falta de análise crítica do pré, né, para gerar uma certa consciência da pessoa do que ela está fazendo, tentando evitar os problemas no pós depois, né? Porque a gente percebe algumas pessoas se desfigurando, né? Perdendo total as feições suaves, né? Bonitas do feminino, e estão se achando o máximo, né? Porque estão dentro daquele padrão, por exemplo, de boca enorme, gigantesca, mas que não alinha com... Então, às vezes, salta o profissional, aí deixar de lado também um pouco da questão financeira, né? E olhar para esse lado humano,
ter esse lado humano nesse trabalho, senão a coisa... E muitas vezes, gurias, e, né, enfim, muito bonitas, né, enfim, esse que às vezes a gente fica mais né, apavorado, porque são gurias bonitas, gurias que tu vê que realmente, né, algum procedimento maior, enfim, acaba realmente, acaba piorando a situação. Exatamente. A gente vê muita gente pior depois pior. Pior. Então, essa análise crítica, assim, tem que ser, né, a própria paciente, a própria pessoa tem que buscar realmente um profissional correto, um profissional que realmente, ante qualquer né, pensamento financeiro, pense realmente né, no bem-estar do seu paciente no pós-operatório, né, e tenta realmente, né, fazer algo só se realmente for incomodar muito, né? E não para entrar em padrões de beleza que, na verdade, são padrões de um grupinho isolado ali, de momento, e às vezes tu vai fazer um procedimento e o resultado é irreversível, né? Então, a longo prazo, tu olha para trás e as pessoas normalmente se arrependem de ter feito aquilo. Então, não dá para tratar isso, porque é o rosto da pessoa, é a identidade. Não dá para tratar isso como qualquer mercadoria, como qualquer, né, coisa pouca, né? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado e cabe ao médico também avaliar. Saber dizer não também, né, Saber Matheus? dizer não. Saber dizer não, às vezes, é a melhor resposta que tu pode dar, melhor pro teu paciente, e é isso aí, né? Então, a gente tá falando dos procedimentos, né, disso, e às vezes a gente não está querendo dizer, né, que realmente é algo que não deve ser feito. Eu acho que muito bem indicado preenchimentos, botox, enfim, tudo em consultório, alguma coisinha só para realçar a beleza, são muito bem-vindos quando bem indicados, né? Mas o que a gente está dizendo é realmente algo... É o abuso, é aquilo que extrapola, aquilo que passa da normalidade, exatamente. Eu diria, que não invada a tua perda de identidade e que tu entre nesse looping e vá terminar numa prisão. Porque é a prisão da tua liberdade, né? Porque agora tu tem que ficar vinculado àquilo, fazer a vida toda, né? Sim. E ficar aprisionado naquela necessidade de busca de amor e um vício, e né? aprovação. Como qualquer outro. Um vício, exatamente. Eu acho que é muito fácil entrar no vício. Sim. Porque daí, então, eu não vou fazer exercício. Eu já vi que é fácil fazer uma lipo, Matheus. Eu escuto muito isso. Mas pra que fazer exercício? Vai lá, faz uma lipo, tu já fica ótimo, já tirou aquilo que te incomoda e dá pra comer um pouquinho mais, né? Mas é uma distorção, não é bem um assim. descaso com a saúde, né? Não, com certeza. Agora que tu entrou na questão da lipoaspiração, realmente muitas pessoas elas acham que a lipoaspiração emagrece. Lipoaspiração não é para emagrecer. Emagrecimento é com hábitos saudáveis, né? Enfim, a lipoaspiração ela vai entrar muito bem, principalmente em pacientes que já chegaram, né, ao seu peso ideal, condição física ideal, mas que tem aquele excesso de gordura localizada, que realmente, aquele excesso de pele, de flacidez, que realmente a gente sabe que é difícil tu tirar, principalmente depois de certo tempo, né? Enfim, fica localizado ali. E é isso que a lipoaspiração vai ter um melhor resultado. E aí sim, tu vai realçar, vai tirar aquela gordurinha localizada, vai realçar a beleza daquele local sem te desfigurar, sem né, causar estigma, sem grandes né, intervenções realmente, porque a gente também tem um certo limite que a gente pode fazer no procedimento. E por isso a gente sempre bate na tecla de que né, condições, estilo de vida saudável, dieta, exercícios, tudo isso, né, uma saúde mental estável também, são fatores determinantes para o sucesso da cirurgia. Existe algum protocolo que tu utiliza, Matheus, que tu acompanha no pré-operatório para ver se essa pessoa está preparada, está apta para fazer o procedimento?
Claro, isso já é Sim. mais subjetivo, Não, tu não sim. precisa preencher, mas assim, Não, algo algumas objetivo regras, temos. tem algumas regras que tu segue para ver se esse paciente Sim. é ou não... Sim, com certeza. Por isso que a consulta pré-operatória é fundamental. A gente primeiro conversa com os pacientes, né? Tem muitos pacientes pós-bariátricos, tem pacientes que emagreceram tanto, pacientes que ainda estão no processo de emagrecimento, né? Existe um cálculo que a gente faz de índice de massa corporal, que tu tem uma ideia de peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3 e superobeso, né? E esse índice principalmente até então era utilizado para indicações de cirurgia bariátrica também, né? A gente utiliza, é algo mais prático do dia a dia, tá? Mas o padrão ouro hoje, que a gente tem no nosso consultório também, é a bioimpedância. A bioimpedância é um exame de análise de composição corporal, né? Então a gente consegue analisar toda a parte de gordura visceral, de gordura periférica, né? De massa magra, de massa muscular, no caso, minerais, água no intra e extracelular. Então a gente tem uma análise, inclusive meu trabalho de mestrado foi em cima disso, né? De composição corporal em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Pós-cirurgia plástica, pós-bariátrica, né? Os pacientes que realizavam abdominoplastia depois de ter feito a cirurgia bariátrica, né? Então, a gente analisa, né, essas condições, e se a gente vê que realmente o paciente está fora, ele precisa de um condicionamento, de um emagrecimento, a gente sabe, né, que, por exemplo, com uma lipoaspiração, a gente não vai chegar lá na gordura visceral, a gente não tem acesso a ela, não vou conseguir trocar, então não vai ter um resultado legal no pós-operatório. E então a gente faz toda essa análise, faz toda uma análise, né, dessa composição corporal, faz toda uma análise da questão que a gente já falou da saúde mental do paciente, da expectativa, né, do que a cirurgia pode realmente melhorar para aquele paciente em questão, porque é aquele paciente que importa naquele momento, cada paciente e cada pessoa é única, né? E aí, depois disso, a gente vai realmente indicar o procedimento, ver se é viável, e aí, se for viável, sim, aí a gente pode ser realizado. Já te dá um parâmetro de onde tu pode ir também, né? Com certeza, depois a gente faz esse mesmo exame, a gente vai avaliando medidas no pós-operatório, né? Então, isso é fundamental para a gente ver realmente e com fotos também na prática, realmente o que realmente isso tem influência. A cirurgia é muito bem-vinda, a cirurgia plástica ajuda muita gente, que nem eu disse. Só que ela mas considerando precisa a saúde, né, Matheus? ser bem indicada e considerando melhora da saúde, e não para cirurgia plástica, não é para emagrecimento, não é para, né, para quem, né, para chegar nesse padrão de beleza. Para chegar nesse padrão de beleza não existe, né? A gente vai ter frustrações aí na frente, não dá, né? É muito do objetivo da pessoa, por que ela busca, qual a motivação dela para buscar a cirurgia, né? A gente percebe que esse assunto, ele abre uma complexidade muito grande para vários aspectos, né, do ser humano. E tudo que é usado com equilíbrio é bem-vindo. Em tudo na nossa vida, né? Então, eu gostaria de deixar uma última mensagem, já que a gente está chegando no final do programa, para que a gente não perca essa conexão, que é o que a TRIA promove, do corpo, da mente e da nossa alma. Que essa tríade esteja sempre ligada uma à outra, em harmonia, para que a gente busque naquilo que no final todos queremos, que é a felicidade, é a paz interna, né? E se for feito dentro desse equilíbrio, a gente encontra resultado daí naquilo que a gente busca, nos pequenos detalhes e resultados que a gente vai se melhorando, tanto no corpo, quanto naquilo que a gente agrega mentalmente, intelectualmente, tanto nessa evolução espiritual que a gente ganha. Então, Matheus, tem alguma última mensagem que tu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Bom, então, Josi, o que eu gostaria de passar para o pessoal é que, resumindo realmente o que a gente tem conversou, né, aqui hoje, né, que realmente as pessoas que cuidem, né, da sua essência, que trabalhem para promover, né, a saúde, tanto física quanto mental, e isso através de um estilo de vida saudável,
né? De uma alimentação saudável, de, né, se necessitar, né, outros profissionais também que tenham uma saúde mental estável, que os hábitos de vida sejam saudáveis, né? E isso é o pilar de tudo, né? A nossa família, valorizar a nossa família, valorizar os nossos amigos, né? Acredito que isso seja a base de tudo, principalmente para os mais novos. E a partir disso, certamente, se realmente for preciso realizar algum procedimento, alguma coisa maior, a gente está aqui, a gente vai ajudar. E, claro, para buscar profissionais realmente que sejam corretos, profissionais éticos, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem muitos profissionais que visam apenas, né, o financeiro. Então, né, resumindo, cuidem de si, a nossa saúde é nossa, é muito importante, tem um valor enorme para nós, né? Então, é isso, né? Qualquer coisa a gente está à disposição, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço também o convite, né, Josi, Luan. Acho que foi um papo bem agradável, né? E a gente está sempre à disposição quando precisar. Como é que as pessoas encontram o Matheus, Lu? Eu vou deixar o arroba do Instagram do Matheus. Sim, isso, aham. Embaixo da nossa publicação desse programa no Instagram. O nosso Instagram é @trianarede. E podem acessar ele por lá, ou vou deixar na descrição dos vídeos do YouTube e do Spotify também. Isso é bem tranquilo. Nós agradecemos muito a você que esteve com a gente. Então, como o Luan falou, se você não conseguiu assistir o programa na íntegra, ele fica no YouTube e no Spotify também. Espero que a gente tenha deixado algo no coração de vocês, né, e ter contribuído de alguma forma com a vossa saúde mental, física e ótimo, né? Porque agora vamos ter que cortar, né? Saúde mental. A gente espera ter contribuído de alguma forma com você e a sua felicidade. Muito obrigada e um grande beijo. Até mais. Até.